Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo, na verdade, seria um dos nossos aulões, porém a gente recebeu apenas um trabalho para correção, então a gente resolveu gravar em formato de vídeo comum mesmo. Então nós pegamos o link do trabalho do aluno, perguntamos o que o aluno quer que a gente verifique dentro do trabalho e fazemos a correção. Como foi só um aluno, a gente vai direcionar essa aula mais para essa dúvida. Então o assunto do trabalho é, a temática, as principais vantagens e desvantagens da tendência do novo comportamento do consumidor pós-pandemia Covid-19. E a dúvida foi a seguinte: solicito a avaliação dos 3 primeiros parágrafos do panorama. E aí o aluno mandou o link do trabalho. Então nós já estamos aqui com o trabalho do aluno. Ele pediu para a gente verificar esse capítulo aqui, os 3 primeiros parágrafos, panorama sobre o comércio varejista de supermercados. Dá pra gente observar que ele está usando um assistente, porque o assistente já está avaliando com o que ele já escreveu. Então, pra gente fazer essa verificação, nós vamos entrar no assistente também. Então, eu entrei no assistente, lembrando que o aluno já escreveu e pediu pra gente verificar. Então, o assistente, ele orienta a escrita parágrafo por parágrafo. A gente pode observar aqui do lado esquerdo da tela, nós temos tópico frasal, citação indireta, argumentação, citação indireta de um livro de autor diferente, argumentação para cruzar as opiniões e assim sucessivamente. Cada tópico desse que eu fiz a leitura corresponde a um parágrafo e o monográficos orienta cada parágrafo. Então, por exemplo, aqui nós estamos no tópico frasal do tema do capítulo. O que eu preciso fazer aqui, Então, a explicação está aqui à direita da tela. Desça um pouquinho, tem um vídeo explicativo. Aqui ensino o que fazer, tem muitos detalhes. Mais embaixo nós temos exemplos também, exemplo 1, 2, 3, para o aluno poder se basear e saber se está no caminho correto. Então vamos lá. Como aqui é o início, o tópico frasal, o aluno precisa iniciar trazendo uma introdução ao assunto. Que assunto seria esse? O panorama sobre o comércio varejista de supermercados. Então ele precisa começar falando sobre o comércio varejista de supermercados. Vamos fazer a leitura para ver como ele começou. O supermercado de varejo é um setor de autosserviços comercial, de economia, que oferece aos clientes produtos de alimentos e não alimentos, no atacado e no varejo em um só lugar. Segundo Martioli e Pérez 2020, os supermercados é o espaço de deseducação para o consumo, ou melhor, para o consumismo. Para isso, aqui demos o palco central a nossas vidas. Então, em relação ao assunto muito bem, trouxe aí o foco do capítulo, que é falar do supermercado. Aqui eu vi que o aluno trouxe um espaço, então talvez com aquela ideia de precisar trazer parágrafos, Mas aqui no Monográficos, o aluno pode começar direto mesmo. Então eu vou apagar esse espacinho. Por que pode começar direto? Porque ao exportar para o Word, o próprio Monográficos coloca esse espaço aí do parágrafo. Então pode deixar ficar tranquilo, digitar normal. Não precisa acrescentar espaço, porque o Monográficos mesmo vai formatar de acordo com a norma BNT. A primeira frase, ficou muito boa. Eu aconselho que as próximas frases o aluno continue fazendo dessa forma, porque é aconselhado, por frase, o aluno trazer uma média de 1,5 linha, no máximo 3. Então, a gente pode observar que esse trecho que eu grifei aqui deu 2 linhas e um pouquinho. Então, basicamente, uma frase de 2,5 linhas. O que seria frase, Então, frases são períodos dentro de um parágrafo. Então, daqui até o ponto final é um período, então é a primeira frase. Aqui nós temos a segunda frase, então daqui até o ponto final é a segunda frase. Uma frase bem direta, muito boa. Inclusive, é aconselhado ao aluno fazer exatamente dessa forma, com esse período curto, na quantidade de frases. Até porque a leitura fica muito melhor. Então, o aconselhado é esse período, cada frase ter essa média aí de 1,5 linha. Aqui na segunda frase, começou da seguinte forma: segundo Martioli e Pérez 2020, os supermercados é o espaço de deseducação para o consumo.
O Martioli e o Pérez, como o assunto, o contexto veio do junto com o texto, ou seja, segundo, aí vem o nome, Martioli e Pérez. Então, Martioli e Pérez, ele faz parte do texto também. Por esse motivo, ele precisa ficar fora dos parênteses. E essa é uma regrinha da própria BNT. Então, vamos lá. O segundo, colocar fora dos parênteses. O M é maiúsculo e o restante é minúsculo, né? Só a primeira letra é maiúscula mesmo. Segundo Martioli Pérez, então, como mencionou o autor durante o texto, ele vem fora dos parênteses. O 2020 mantém dentro dos parênteses, então eu vou apagar aqui porque ele já veio aqui fora. Segundo Martioli Pérez, apaga, deixa só o 2020. Segundo Martioli Pérez, 2020, o supermercado é o espaço de deseducação para o consumo. Aí aqui veio um argumento, né? Ou melhor, para o consumismo. E aqui veio a conclusão. Para isso é que demos o palco central a nossas vidas. Eu percebi também que o aluno seguiu a técnica TSAC. Isso é muito relevante dentro do parágrafo, porque deixa o parágrafo forte. Você está de acordo com uma técnica. Então, aqui no nosso conteúdo extra, nós temos uma explicação do que seria o método TSAC. Então, resumidamente, o T é um tópico frasal, o S é uma sustentação, o A é uma argumentação e o C é uma conclusão. Então, o tópico frasal é um início, né? Uma introdução ao assunto. A sustentação é um reforço. Então, para eu sustentar o que eu escrevi, eu preciso trazer uma citação. O argumento é uma explicação da sustentação, ou seja, o autor disse que a bola é redonda. Aí no argumento eu falo, então, segundo o autor, podemos afirmar que a bola é redonda, né? Então, eu estou embasando e estou reforçando o que ele disse. E a conclusão é para você concluir, fechar a ideia. Ou seja, dessa forma, podemos definir a bola como redonda, né? Então, concluiu a frase. Aqui temos outro exemplo, então cada cor, né, é de acordo com uma frase da técnica. E o aluno trouxe essa técnica muito bem aqui. Então, teve o tópico, teve uma sustentação, que é a citação, teve um argumento e uma conclusão. Então, se todos os parágrafos estiverem dessa forma, o aluno está indo muito bem. Inclusive, eu percebi que o aluno está fazendo um projeto, então 2 frases para ele já seria suficiente. Se ele finalizasse aqui o parágrafo dele, só com essas 2 frases, já estaria dentro do padrão. Porque para projeto, artigo e monografia, 2 frases são suficientes. Aí avançou para uma dissertação, aí passa a ser 3 frases por parágrafo, então ficaria essas 3 frases. E para quem está fazendo tese, 4 frases por parágrafo, aí viria a última também. Ah, mas eu fiz assim no projeto, tem algum problema? Não tem problema, mas pode ser mais direto de trazer apenas 2 frases. Então vamos avançar, ó, nota 10, então o aluno seguiu muito bem, que a gente pode avançar para o próximo. Vamos avançar. O próximo parágrafo a gente pode perceber que ele traz uma citação indireta de livro. Então, essa citação indireta, o aluno precisa entrar no livro, fazer a leitura e trazer com as próprias palavras o que o autor do livro quis dizer. Podemos observar que aqui também tem a explicação, tem um videozinho explicativo, né? Temos todos os detalhes, temos também exemplos, né? Todo parágrafo tem exemplo do que escrever. E aqui veio o texto em si. Então, como bem nos assegura Borges 2013, aí nesse caso aqui o Borges veio todo em maiúsculo. Igual no exemplo anterior, a gente fez a correção, deixou só a primeira letra do sobrenome do autor em maiúsculo. As outras são normais mesmo, porque está dentro do texto. Minúsculas, né? Letras minúsculas, então ficaria assim. Borges 2013. Como bem nos assegura Borges 2013, pode-se dizer que o varejo é todo serviço onde a principal atividade está em oferecer produtos e serviços no mesmo ambiente comercial. Neste contexto, fica claro que o atendimento ao público é a função principal do comerciante varejista. O mais preocupante, contudo,
é constatar que nem todos os estabelecimentos comerciais contêm o mesmo atendimento como forma de fidelizar o cliente. Não é exagero afirmar que a insatisfação dos clientes ocasiona uma regressão nas vendas e a indefinição de produtos adequados para atender vários perfis de clientes. Assim, também com a falta de um planejamento estratégico e treinamento das equipes de trabalho, pode abrir oportunidades para novos entrantes. Isso devido ao dinamismo do varejo e à necessidade de novas tecnologias que faz-se necessárias. Então, eu gostaria de reforçar nessa aula que o nosso foco é em relação à escrita dissertativa argumentativa, para saber se o aluno está escrevendo o parágrafo de acordo com esse tipo de escrita, que inclusive é a escrita exigida para qualquer TCC e até mesmo as redações do Enem. Então, se o aluno estiver alinhado a esse tipo de escrita, está muito bom. Nós não focamos muito em ortografia, né? Então, não vou focar muito em corrigir nesse sentido, mas mesmo em relação à técnica. Voltando para a técnica, aqui eu vejo que ficaram frases também muito boas, né? Não passou de 3 linhas. A última frase apenas que eu vi que ficou um pouquinho grande, mas ainda assim está atendendo, né? Porque se a gente for contar ela fielmente, aqui vai dar 3 linhas exatas, né? Então não é legal passar de 3 linhas. Aqui nós temos, né, a primeira frase, ó, com a quantidade muito boa, 2 frases, 3 frases e aqui deram 4 frases. Então, relembrando, como eu mencionei anteriormente, 4 frases é a nível de tese. Passou de 4 frases, já tem conteúdo em excesso. Então, nesse caso aqui, ó, pararia aqui, não é exagero afirmar, né, até esse ponto. Esse assim em diante já seria um excesso. Mas para a gente poder aproveitar o que o aluno escreveu, a gente pode dividir esse parágrafo. Então, aqui, ó, nós podemos deixar, né, em 2 frases, 3 frases. Vou deixar em 3 frases porque aqui está um complemento muito bom. E esse não é exagero afirmar, a gente transforma em um outro parágrafo. Então, ficaria um parágrafo da citação, né, com 3 frases, mais um parágrafo complementar. Não é legal passar da quantidade de parágrafos, porque, como eu mencionei, o monográfico ele orienta parágrafo por parágrafo. Então, aqui a gente acabou tendo um excesso, mas a gente reformulou para poder ficar bem estruturado. E eu também percebi que esse aluno usou articulador. Então, o articulador, ele orienta no texto. Ficou um texto muito bom, né? Com o articulador aplicado. Mas mesmo usando o articulador, o aluno pode eliminar algumas frases. Como o foco aqui é projeto, 2 frases do articulador já ajudaria bastante. Eu vou dar um enter aqui para mostrar o que seria o articulador. Então, o articulador ele é disponibilizado pelo MEC, né? E a gente disponibilizou ele aqui dentro do monográfico também. E ele fica disponível aqui dentro da opção de estilo de texto. Como nós estamos no parágrafo de citação indireta, ele fica dentro desse articulador de citações. E aí, quando eu desço um pouquinho aqui, ó, tem articulador de citação indireta modelo 1, 2 e 3. Vou pegar o modelo 1 mesmo. Ó, aqui a gente tem um articulador e a gente pode perceber que o articulador tem mais de 4 frases, ó. Então, aqui tem uma frase, aqui tem mais uma, 2, 3, 4, 5. Inclusive, foi até esse articulador que o aluno usou. Mas a gente vai deixar as frases de acordo com o trabalho que a gente está fazendo. Como eu mencionei, projeto, artigo e monografia, 2 frases. Então, daqui para baixo eu posso eliminar o do articulador. Ah, mas eu estou fazendo uma dissertação, então eu escolho 3 frases do articulador. Posso eliminar o restante. Ah, mas eu estou fazendo uma tese. Escolhe as 4 frases do articulador. E pode eliminar o restante, né? Então, pode ser feita adaptações. Para quem não sabe como o articulador funciona, é só substituir os colchetes por suas próprias palavras, ou seja, leia o livro e pode vir complementando o articulador. Então, aqui, por exemplo, como bem nos assegura Fantini, substitui Fantini pelo autor, igual o aluno fez aqui, né, Borges, e continua complementando as frases. E só para reforçar essas frases, o aluno pode selecionar, né? Não precisa usar todas elas, aqui é só para o articulador dar um norte.
Então, ok, né? Nota 10, vamos avançar. O terceiro parágrafo é um argumento sobre a citação. Então, falar de forma resumida o que a citação anterior quis dizer. Também é permitido usar articuladores aqui. Então, conforme explicado acima, já começou muito bem, que reforçou o parágrafo anterior. É interessante, aliás, a importância dos varejistas, donos de pequenos estabelecimentos nos bairros e na comunidade. Mas há um fato que se sobrepõe, como as barreiras comerciais e poder de barganha com os fornecedores. Mesmo assim, não parece haver razão para que não haja uma concorrência perfeita e justa. É sinal de que há, enfim, a preferência para as grandes empresas desfavoreça a economia local. Bom, então aqui nós temos uma frase, deu 3 linhas exatas. Aqui temos a segunda frase e uma terceira frase, tá atendendo muito bem. É interessante daqui para frente manter um padrão, né? Se eu comecei trazendo 4 frases, é legal manter as 4 frases nos outros parágrafos. Comecei com 2 frases, mantenho as 2 frases nos outros parágrafos, para não ficar muito desalinhado. Mas aqui seguiu muito bem, está dentro da técnica, trouxe as frases, a quantidade necessária, né? Teve até uma frase a mais, mas a gente pode avançar dessa forma mesmo. A minha dica é continuar focando no assunto, que é um ponto principal, não fugir do assunto que está sendo discutido. Então, até esse ponto que a gente corrigiu, esse trabalho a gente observa que o aluno não fugiu, está seguindo a linha do trabalho muito bem. Então, é só continuar dessa forma mesmo, seguindo as técnicas, seguindo os articuladores, seguindo o assistente de blocos, conferindo as regras, as notas, né, que aí o aluno tem tudo para tirar um 10. E aqui eu gostei bastante que o aluno está seguindo fielmente. Ele pediu para olhar os 3 primeiros, mas eu vou avançar aqui só para ver se ele já fez o parágrafo seguinte. Ele está começando a fazer, inclusive está usando um articulador. Então aqui eu vou concluir, né, para não interferir no que o aluno está fazendo. Inclusive aqui é interessante que o monográfico menciona citação indireta de um livro de um autor diferente. Então ele reforça, ele ajuda o aluno a trazer outros autores, porque existe um plágio chamado plágio sequencial. Então o aluno que segue fielmente o monográfico evita até cometer plágio. Existem vários tipos de plágio, né? Então esse é um deles. E aí, seguindo fielmente as regras, os blocos, as explicações, o aluno fica livre de muitas coisas que o orientador pode questionar. Inclusive, a gente tem as regrinhas exatamente por isso. Aqui, por exemplo, nota 5,5. Claro, o aluno ainda não trouxe o conteúdo, né? Só selecionou um articulador. Mas quando a gente pede para mostrar as regras, tudo isso que está em vermelho está faltando. Então, são coisas que se o aluno avançar dessa forma, é o que provavelmente o orientador vai questionar. Tem que ter uma citação aqui. Precisa ter uma citação direta curta ou indireta. Às vezes isso nem o orientador fala, o aluno fica perdido. Que citação que eu trago aqui? Direta, indireta? Então o monográfico já fala para você qual é o tipo da citação. Deve conter um ponto final, isso é a regrinha de escrita, né? Estrutura da escrita. Deve conter no mínimo 50 palavras. Então, quando a gente desce a tela aqui, a gente observa que está dando 21 palavras, precisa escrever um pouco mais. Às vezes o orientador só risca, o aluno nem sabe o porquê. Às vezes tem uma frase solta, né? Ou escreveu pouco conteúdo, ou escreveu conteúdo demais. O orientador só risca. Aqui o monográfico ele fala para você o que precisa ter. E precisa ter a frase, o autor deixa claro, ou seja, para reforçar aqui o que o autor está falando, né, no embasamento dele, no livro dele. Então é interessante ter essa frase também, para o leitor saber que você está falando de acordo com o autor e também para trazer um ponto de relevância do que o autor diz. Então, feito isso, né, conferiu todas as regras, eu vi que esse aluno está seguindo muito bem, é só continuar dessa forma mesmo que tem tudo para tirar um 10 no trabalho. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta, compartilha, deixa uma mensagem, uma dúvida, que provavelmente a dúvida será o assunto de um novo vídeo. Bons estudos!